Ok, pessoal, vamos começar. Vocês estão inaugurando essa nova tecnologia. Fui colocado nesse instante. Na aula anterior que eu dei sem isso. Daí o menino chegou aqui e falou: vamos ligar para ver se funciona. Então, vamos ver se dá certo, né? Porque quando eu acoplo na televisão, ele fica querendo dar uns mais latências maiores quando eu escrevo. Vamos ver se dá certo. Vou tentar escrever sem mexer muito rapidamente a mão aqui para ver se dá certo, certo? Porque eu gostaria de usar isso, é muito melhor, né? Mais nítido. Certo? Bom, então hoje começamos o capítulo 8 do livro, né? E o tema desse capítulo é reflexão e refração. E mais uma vez isso vai ser dividido em 3 aulas. E a gente vai estudar desde a propriedade de materiais não metálicos, né, como é que eles reagem à chegada de uma onda eletromagnética, como também a materiais metálicos. Ou seja, nossa metodologia é unificada, tanto materiais metálicos ou não. Por que o metal reflete tanto, né? A gente vai ver de forma simples nesse capítulo. Então, hoje especificamente a gente vai falar rapidamente como é que é a interação de uma onda com um objeto, né? Onda eletromagnética. E vamos particularizar a discussão para o caso de reflexão e refração, no caso de uma onda plana incidente numa interface planar, certo? A gente vai ver que a quantidade de radiação que passa e que volta depende da polarização. Então, o problema pode ser resolvido separando, né, a análise para um tipo de polarização, chamada de polarização paralela, e para outro tipo ortogonal a esta, polarização perpendicular, né? Nós sabemos, né, observamos isso, por exemplo, no caso da luz, quando uma onda eletromagnética interage com um objeto, você tem aí uma miríade de ondas secundárias que surgem, né, refletidas, espalhadas e difratadas, né? Por quê? Né? Porque as propriedades eletromagnéticas desse objeto são diferentes desse objeto aqui, né? Se tem uma interface irregular qualquer, você vai ter tipos distintos de efeitos, né? Você vai ter uma quantidade de luz, de radiação que é retroespalhada de volta, né? Você tem um incidente aqui, uma parte de volta, tá certo? Uma parte é transmitida para dentro do objeto, se ele transmitir, né? Ele retransmite do outro lado e reflete de volta. Então, número, uma quantidade de fenômenos distintos, né? Eles têm nomes distintos. A gente pode chamar de espalhamento, né? Quando você tem algo que vem numa direção, né? E a luz secundária que é gerada, ou a radiação secundária, ou não vai na mesma direção ou no sentido oposto, mas vai em direções distintas, né? Chama-se espalhamento e também chama de difração, né? Quando você confina a radiação em espaços pequenos e de repente esse espaço ele é aberto, essa onda tende a se separar, né, no espaço. Por exemplo, você tem uma fibra ótica, certo? Vou aqui fazer um desenhozinho, esboço, né? Aqui é o núcleo da fibra, aqui é a casca, né? Núcleo e a casca, certo? Você tem um feixe luminoso que vem confinado, então tem um perfil aqui de distribuição de intensidade, certo? Está confinado, né? Ela vem lá, não sei de onde, vem se direcionando. Quando você termina a fibra, então o espaço está limitado. Então essa onda tende a se abrir cada vez mais, certo? A se espalhar. Você vê um feixe de luz que, você pode ver isso aí, né? Um feixe de luz que se abre, certo? Porque ela está confinada e de repente tem uma região ilimitada que não confina mais, ela vai se abrir e vai acontecer o fenômeno chamado de difração, tá certo? Quando uma frente de onda passa por um anteparo também, tá certo? Com uma pequena abertura, dependendo do tamanho relativo da abertura em relação a essa frente de onda, você vai ter ondas secundárias, né, sendo geradas, vão interagir com a onda que está se propagando e você vai formar aqui um padrão de intensidade, né?
um padrão de interferência construtiva e destrutiva. Tudo devido ao caráter ondulatório, né, devido à interação do campo com esses objetos. Tá certo? A gente não vai analisar essas coisas mais complicadas, mas começar coisas mais simples. No nosso caso, a gente quer olhar agora as situações em que a interface entre o objeto e o meio de entrada é uma interface planar. Né? Então, a análise fica mais simplificada. Né? Você tem conservação de vetor de onda, tem algumas propriedades que vão surgir, a gente vai ver consequências naturais das condições de contorno. Então, se você tem uma interface, como aqui está dizendo, uma interface planar e uma onda plana, a gente pode resolver o problema de forma exata, certo? Né? E o interessante é que esse modelo, usando uma interface, quando a gente fala de interface planar, a gente está falando de coisas, né, de uma interface planar que ela é infinitamente extensa, certo? Daí você tem uma onda plana que é outra idealização, né? Uma onda plana que vem incidente nessa interface. A onda plana, por sua vez, é outra idealização matemática. Ela é infinitamente extensa também, certo? Ela não tem... Ela está em todo espaço, né? Uma onda plana. Aquele campo que a gente falou, a forma canônica, está em todo espaço. Né? É uma componente de Fourier de um campo qualquer, certo? Que nem a função seno de ômega t, ela não existe fisicamente. Seno de ômega t que vem de menos infinito a mais infinito não existe, né? Você tem que ligar a sua fonte, depois desligar. Então, ela existe por um período de tempo, então essa função não é uma seno de ômega t. É seno de ômega t vezes um pulso, né, no tempo, tá certo? É outra função. Então, mas essas funções são úteis para você sintetizar as funções reais, tá certo? Então, a situação que a gente está falando é uma onda plana interage com uma interface infinitamente extensa. Né? Então, o que acontece? Né? A gente vai ter, parte vai ser transmitida e parte vai ser refletida, é isso que a gente quer calcular. E o interessante é que esse problema tem solução exata e ele pode ser usado de forma aproximada para resolver problemas mais reais. Por exemplo, se você tem um feixe de radiação, vamos falar de um laser que você pode ver, né? Um laser visível, certo? Ele tem um tamanho finito, vocês podem ver o feixe laser numa sala esfumaçada, você vai ver aquele feixe passando, né, na sua frente, certo? Quando ele interage com a interface planar, parte vai ser transmitida, parte vai ser refletida. Você pode resolver o problema decompondo essa distribuição em ondas planas, que são as componentes de Fourier, e analisando a propriedade de cada onda plana de reflexão. Você analisa cada onda plana, reflete cada uma, transmite cada uma, depois recompõe e você tem o seu feixe refletido e feixe transmitido. Então, o modelo de onda plana é muito útil em resolver problemas reais, certo? Se você calcula as coisas para onda plana, muito próximo, o coeficiente de reflexão e transmissão que a gente vai calcular é muito próximo do caso real de um feixe finito, que não é onda plana, que é um conjunto de ondas planas muito parecidas, certo? Então, isso serve para muita coisa, então o cálculo funciona muito bem. Né? Os números que a gente obtém, os cálculos, se você colocar os parâmetros materiais, vão ser bem reais, certo? Eles podem prever o comportamento de quanto uma superfície vai refletir, né, sabendo a propriedade da superfície, certo? Então, essa é a ideia. Né? Então, o que você faz? Né? Um feixe qualquer decompõe em harmônicos espaciais, ou seja, em ondas planas. Que nem a gente faz no caso de telecircuitos, né? Pega uma função qualquer e decompõe em componentes Fourier. Aqui também, pega uma onda espacial e decompõe em componentes em harmônicos espaciais. Certo? Bom, e como é que a gente resolve o problema? Então, vamos particularizar. Nosso problema é analisar a reflexão e transmissão de radiação de uma onda que incide numa interface planar. Né? Então, a gente analisa o problema, a gente sabe, né, que uma onda que se propaga na direção do versor U, né, o campo vai ser ortogonal a U, né, não é isso? Que a direção, digamos, de V, no sistema cíclico, o W estaria aqui, tá certo? Então, sempre o campo elétrico, se a onda é onda plana, vai no sentido de U, o campo elétrico está ortogonal a U, né? Certo? Então, quando você analisa o problema de reflexão
de uma onda plana numa interface, você analisa a propriedade com respeito a dois estados de polarização. Um seria esse estado para um dado sistema de coordenadas, cuja a polarização está no sentido de W, e o outro no sentido de V, certo? Então você teria esse problema aí, né? Então é assim que a gente faz. A gente analisa dois estados de polarização. A gente vai falar já sobre isso, tá certo? E você pode resolver para esse, assim, calcula um problema para um estado, calcula para o outro, e qualquer outra possibilidade é obtida como combinação desses resultados aqui, sem problema nenhum, né? Tá certo? Bom, antes da gente falar no que acontece, né, na interação especificamente, tá certo? Vamos caracterizar o problema, né? O problema, na realidade, é o seguinte: você tem aí uma interface planar, e aqui vai definir um sistema de coordenadas, né? Meio de entrada. Então, uma onda chega, uma onda incidente, no meio 1, tá certo? Na direção, né, do vetor de onda K. Eu não estou desenhando os vetores de campo aqui ainda, certo? Só os vetores de onda. Observe aqui as definições. Θ é o ângulo chamado ângulo de incidência, né, entre esse vetor de onda e a normal, a interface, certo? Então, esse K, por construção, eu já estou fazendo um sistema de coordenadas em que X é paralelo à interface, Z é ortogonal à interface, e Y está entrando no quadro aqui, no sistema cíclico, né? Em princípio, eu não sei os ângulos de sair do vetor de onda refletido e do transmitido. Você vai ter uma onda refletida e uma transmitida. Por que isso acontece, né? Ora, se fosse o mesmo meio, nada acontecia, mas são meios diferentes. O que acontece? Ora, vamos fazer aqui uma construçãozinha, tá certo? Esse campo aqui, digamos que o campo está fazendo isso, tá certo? Então ele chega aqui, ele interage, né, com os dipolos que estão nesse meio aqui. Suponha que isso aqui fosse vácuo, isso aqui fosse um material qualquer, certo? Pedaço de vidro, né? Então esse campo ele oscila e excita os dipolos aqui. Os dipolos reirradiam, certo? A gente vai tratar isso lá no capítulo 11, sobre irradiação por dipolo. Mas reirradiam, né? O dipolo que começa a fazer isso, ele começa a irradiar radiações magnéticas. Irradia para onde? Bom, para todos os lados, tá certo? Com a distribuição de intensidade, inclusive para o lado de cá, né? Então, parte da radiação vem para cá e parte é reirradiada junto com a radiação incidente, né? Então, é por isso que uma parte da onda vai voltar, uma parte vai conseguir, porque é a reação do material. Ele oscila e reirradia, então devolve, certo? Rejeita um pedaço, certo? Então, por isso que tem, dado uma onda incidente, você tem uma parte que volta, a onda refletida, e a parte que é transmitida. Observe, isso aqui é uma representação simples, mas isso aqui quer dizer que tem uma onda plana, a frente de onda é ortogonal, tá certo? É esse K aqui, tá? O que nós sabemos é que a onda incidente é dada, o vetor de onda incidente está no plano XZ. Eu não sei direito a direção desse vetor de onda refletido, nem o transmitido. Não vamos dizer que ele está no plano XZ ainda, vamos dizer que ele está em qualquer ele pode estar em outras direções, tá certo? Estou botando aqui, a gente vai mostrar que ele está no plano XZ, mas ele pode estar em qualquer lugar, tá certo? O que caracteriza a diferença desses materiais, né? O índice de refração de cada um, certo? Isso é um parâmetro. Os outros parâmetros são os parâmetros materiais, permeabilidade e permissividade. A definição de índice de refração é essa, né? Razão dos produtos μ sobre os valores do vácuo, certo? Bom, para a gente resolver o problema, a gente precisa aplicar condições de contorno, né? A gente vai escrever a expressão para o campo de incidente, para o campo transmitido, para o campo refletido, e vai aplicar condições de contorno. Essas condições de contorno, para esse problema, esse é um problema que não tem carga, né? Não tem densidade de carga, certo? Não tem densidade de corrente também, né? Esse problema aqui é um problema que é um meio isolante, por exemplo, tá certo? Pode ser um meio condutor, mas se houver densidade de corrente, ela vai aparecer como consequência depois, né? Então não existe nada de superfície. O que eu quero dizer é que não existe nenhum elemento de superfície, como carga superficial, não tem nada disso, certo? Então as condições de contorno aplicáveis são essas, né?
campo é tangencial, é contínuo. ΔE, por definição, é a diferença dos campos do lado 2 e do lado 1 na interface. Então, a condição de contorno que a gente derivou anteriormente, né, é essa aqui. E campo H tangencial também é contínuo. Se houvesse carga de superfície, tá certo? Podia, ou corrente de superfície, alguma coisa apareceria aqui. Mas essa corrente de superfície não existe, certo? Depois a gente vai ver por quê, tá? Eu estou só adiantando essa informação, a gente vai ver que realmente não existe isso. Se houver uma corrente, ela se distribui no volume, não fica na superfície, certo? Bom, então, o que acontece? A onda plana, né, por exemplo, se a onda se propaga com o vetor de onda K, num ponto X, ela tem um fator de propagação dado por exponencial de menos jkx, tá certo? Então, a onda incidente, ela vai ser dessa forma, a refletida, essa aqui é incidente, né? A refletida é uma onda que vai variar no espaço de acordo com a direção desse vetor de onda. Observe que eu não estou botando sinal, tá certo, pessoal? O sinal é menos aqui sempre, porque é no sentido do vetor que eu estou mostrando lá. E a transmitida é segundo o vetor de onda que a gente chamou de K', né? Ele subtende o ângulo polar θ', tá certo? Eu não estou dizendo que é um azimuth, mas estou dizendo que é um ângulo polar, né? Está arranhando aqui. Isso aqui seria K', né? X. O que acontece? Em aplicando as condições de contorno, válidas em todos os pontos da interface, essa interface aqui está no plano z igual a 0. Só tem alguma coisa acontecendo aqui com essa ponta. Está arriscando, parece. Né? Então, o que acontece? Eu vou... Para satisfazer as condições de contorno, em todos os pontos da interface, é necessário que as funções variem da mesma forma, certo? Se isso aqui for um valor que varia com x, y, z, isso aqui for outra coisa que varia com x, y, z, diferente, eu não posso casar as condições de contorno em todos os pontos da interface. Então, o primeiro requisito para eu satisfazer as condições de contorno é que esses fatores exponenciais sejam todos iguais, certo? Mas aonde? Em z igual a 0, certo? Em z igual a 0, especificamente, né? Ou seja, você tem que satisfazer que os argumentos todos são iguais. Se eu não conseguir satisfazer essa condição, eu posso casar a condição de contorno num ponto, mas quando eu vou para outro ponto, eu já não caso mais. Em todos os pontos tem que estar esse produto escalar aqui, os argumentos das exponenciais serem todos iguais. Isso dá uma propriedade importantíssima, né? Para como esses campos, como essas direções vão ser obtidas, certo? Então vamos lá. Se você escrever então o vetor de entrada, né? Observe, né? Ele tem duas componentes, x e z. Lembre-se que no caso do vetor de entrada, esse aqui é θ, né? Certo? Cadê a figurinha? Está aqui. O vetor de entrada tem dois componentes. Os outros têm três, que eu não sei direito quem são esses vetores, porque eles são resultados. Isso aqui é em posição, eu estou excitando o sistema com o vetor de onda K. Então, o vetor de onda é K em z igual a 0. O vetor posição vale x, ax mais y, y, mais 0 a z. Né? Produto escalar desses dois dá quanto? Dá kx vezes x. Né? A z com a y dá 0, a z com a x dá 0. Então dá só kx vezes x. Certo? O argumento do campo de entrada é esse. Do campo transmitido, que é o linha, né? Bom,
O K' tem 3 componentes, porque ele não sabe o que são os componentes. Chamar de K'X' na direção X, KY' na direção Y e K1, certo? Na direção Z. Certo? Esse 1 aqui, então, na nossa anotação, toda componente Z de vetor de onda vai ter o subscrito do meio, tá certo? Tá? Então, é importante observar isso para não confundir como sendo o vetor de onda como um todo. Então, a componente Z vai ter só o subscrito do meio, para não ter subscritos excessivos, só por isso, para a gente simplificar a notação. Tá? Então, a componente Z do K' do meio, na verdade está errado aqui, né? Isso aqui está totalmente errado, é K2. É meio 2, tá certo? Componente Z no meio 2 é K2, tá? Então, em Z igual a 0, né? Vai dar K'X mais K'Y mais K2 vezes 0, que dá 0, né? E no meio, esse aqui está errado, tá vendo? Isso aqui é K1. A onda refletida tem 3 componentes, Kx duas linhas, Ky duas linhas e uma que está para baixo, né? Porque eu estou dizendo que a onda refletida está para baixo. Tem uma componente negativa de vetor de onda, K1 duas linhas, vou chamar por enquanto de duas linhas, tá certo? AZ, né? E em Z igual a 0, isso aqui vai dar Kx duas linhas, X mais Ky duas linhas Y. Ou seja, resumindo, né? Eu tenho que igualar essas 3 coisas, Kxx é igual a isso, que é igual a isso aqui, né? Então, vamos fazer aqui. É igual a, segundo termo, K'X que é igual a Kx duas linhas X aonde qualquer que seja x e y, que eu estou no plano z igual a 0, certo? Então, sob que condições essa equação é verdadeira? Qualquer que seja x e y, ora, só se Kx for igual a Kx', que por sua vez tem que ser igual a Kx duas linhas, certo? Só se Ky duas linhas e Ky' forem iguais a 0, que está aqui, certo? Conclusão. Ou seja, a onda transmitida tem uma componente do número de onda na direção x, que é a mesma da onda incidente. Esse é o resultado mais importante, sabe? E a refletida também. Isso é conservação de momento tangencial, certo? Uma interface planar, ela tem como consequência que o vetor de onda na direção da interface é conservado. Todas as ondas que são geradas a partir daí, pode ter múltiplas interfaces. Todo mundo tem que ter o mesmo vetor de onda na direção da interface. Se tiver 10 interfaces, todo mundo vai ter o mesmo vetor de onda na direção x. Conservação de momento na direção do campo incidente, na direção x do vetor de onda do campo incidente, certo? Ok? Essa é uma consequência importante. Já quer dizer isso. Que mais, né? A outra coisa que Ky' é igual a Ky duas linhas, que é igual a 0. Ou seja, o vetor de onda, da onda refletida e transmitida, estão também no plano XZ. Você não vai gerar... Se você joga uma onda plana com o vetor de onda no plano XZ, você gera ondas refletidas e transmitidas também com o vetor de onda no plano XZ. Não vai acontecer nada que seja desviado desse plano, certo? Esse plano aqui, vamos trazer mais uma definição, certo? O plano que contém a interface e a normal interface, né, geralmente, né, Z, né, a normal vai de 1 para 2, né? Então, o plano que contém a normal e o vetor de onda incidente é chamado de plano de incidência. Né?
Então, o plano de incidência é aquele que contém o vetor de onda incidente e a normal interface. Então, é esse plano aqui, certo? Então, a consequência é, as ondas refletidas e transmitidas têm vetores de onda também no plano de incidência. Se o vetor de onda incidente está no plano de incidência, a refletida e transmitida também estão no vetor de onda, certo? O que mais? Ora, isso aqui é θ, né? Se isso aqui vale K, módulo de K, se aqui o índice de refração é N1, vale N1 K0, né? Então, a componente X desse vetor de onda vale quanto? A projeção, né? Nessa direção aqui, tá certo? Que é seno, né? Certo? Então, a consequência é que todos os vetores de onda gerados, refletidos e transmitidos, têm a mesma componente X do vetor de onda. Bom, a componente X do vetor de onda da onda refletida é o módulo do vetor de onda K duas linhas, que está no mesmo meio, né? Que é N1K0 também, tá certo? Vezes seno do ângulo de reflexão, que eu chamei de θ duas linhas na nossa ilustração aqui. Cadê ele? Né? Seno desse ângulo. Então, primeira consequência, se essas coisas são iguais, quer dizer que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Né? O que mais? Bom, o Kx', o K' tem como módulo quem? Índice de refração no meio 2 vezes K0. Componente X da onda transmitida é isso aqui, seno do ângulo da onda transmitida, que é esse ângulo aqui, o ângulo de refração que a gente chama, né? Onda refratada. Então, se Kx' é igual a Kx, quer dizer o quê? Existe uma relação entre ângulos, N1 seno de θ igual a N2 seno de θ'. Então, essa relação é que vocês sabem, já conhecem, né? Lei de Snell, provada usando teoria eletromagnética, né? Certo? E aí a gente tem aí algumas consequências da lei de Snell, né? Ou seja, a lei de Snell é simplesmente o fato que a componente X do vetor de onda da onda transmitida é igual a componente X do vetor de onda no incidente. Né? E essa lei da igualdade dos ângulos de reflexão e incidência é a mesma coisa. Né? A incidência é igual ao ângulo de reflexão e o ângulo de refração é relacionado pelo ângulo de incidência pela lei de Snell. Né? O que acontece? A gente pode ter algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, vácuo e material. Né? Então, você tem N seno de θ' igual a seno de θ, né? 1 seno de θ. Então, o ângulo de refração vai ser menor, né? N é maior que 1, geralmente, do que um ângulo de incidência, né? Porque o seno do ângulo vai ser menor, o seno aumenta com o ângulo, né? De 0 a π sobre 2, certo? Então, se você vem com onda aberta assim, a tendência é ela se aproximar, né? No meio mais opticamente denso, ela se aproxima da normal, certo? E vice-versa, né? Se você vem de dentro do vidro e vai para o vácuo, ao contrário, ela se abre, né? Se aqui for vidro, ou material transparente com índice de refração N e ar, tá certo? Se você faz isso, ela tende a fazer isso, né? Se abrir mais. Tá? Uma das consequências você vai ver na aula seguinte, que é a reflexão interna total, por exemplo. Né? A fibra óptica funciona assim, né? Com a reflexão interna total. Vidro e algo com índice de refração menor do lado de fora. Então, tem um ângulo limite a partir do qual a reflexão tudo volta. Né?
certo? Bom, tem mais coisas ainda que ele não falou, né? Observe que, só voltando para os vetores de onda, ora, o K duas linhas, que é o vetor de onda da onda refletida, ele tem uma componente X, que é a mesma do onda incidente, né? Voltando às expressões, eu vou botar aqui o K incidente, né? O K incidente está aqui, tá certo? É KX. Bom, a componente Z do número de onda, do vetor de onda incidente é K1, certo? Como eu falei antes, né? O subscrito aqui para dizer meio 1, mas é a componente Z, né? Qual vai ser a componente Z da onda refletida? Bom, vai ser uma tal que o módulo disso aqui dê o mesmo módulo disso, porque eles estão no mesmo meio. Cada linha tem o mesmo módulo de K, que é N1, K0, certo? Se isso é igual a isso, então esse aqui em módulo é igual, essa componente Z é igual a essa. Só que está para baixo, é menos, tá certo? Então é refletida menos K1 a Z. Né? Então a onda incidente é assim, tá certo? Onda refletida é assim, a onda transmitida mais um K2 que ele não sabe quem é, certo? Pode calcular usando o ângulo e tal, mas é K2, chamar de K2. Né? O que essas coisas têm em comum é só a componente X, essa aqui. Todas são iguais. Tá? Essa aqui tem em comum a mesma componente Z, só que muda, reverte o sentido para refletir. Certo? Aqui está tudo errado, pessoal. Eu estou botando o K duas linhas aqui, corrijam lá, tá? Eu vou botar aqui, vou mostrar que tem um bocado de coisa errada aqui, agora que eu estou vendo. Aqui, ó. Aonde? Aqui embaixo, ó. Isso aqui está errado, certo? Menos K1, né? Na K2, certo? Em termos dos ângulos, né? Como é que ficam as expressões para os vetores, né? Só pra eu estou explorando isso aqui bastante para poder se familiarizar com isso, que a gente vai usar isso agora já bastante, né? Então, vetor de onda incidente. Então, em termos dos ângulos, né? Só lembrando, aqui está a direção normal, aqui está o vetor incidente, aqui está o θ, né? Vetor de onda incidente é o θ. Então, você tem o módulo dele, seno do ângulo, que é essa componente aqui, na direção x, e cosseno na direção z. Né? Refletido, seno... Já foi resolvido isso aqui. Isso aqui eu já fiz, estou falando de novo, tá certo? Deixa eu ver se... Está aqui embaixo. Seno do ângulo, né? E menos aqui, mesma componente. E no meio 2, seno de θ', módulo em 2K0 e cosseno de θ'. E a relação entre esses ângulos é a lei de Snell. N1 seno de θ igual a N2 seno de θ'. Né? Ou seja, eu conheço esse ângulo aqui, certo? Pela lei de Snell. Porque eu sei quem é θ, sei quem é N1 e N2, eu conheço o ângulo. Né? Muito bem. Então estamos prontos agora para calcular os coeficientes de reflexão. Quanto é refletido e quanto é transmitido? É um simples problema problemas de usar as condições de contorno, certo? A gente vai dividir o problema em dois estados de polarização. Esses estados de polarização são definidos com respeito ao plano de incidência, né? Então vamos desenhar o plano de incidência, que é o plano branco aqui que a gente está mostrando. Vai definir aqui um estado de polarização, aqui é a onda incidente, tá? Em que o campo está ortogonal ao vetor de onda, claro, né? Mas está contido no plano de incidência, certo? O campo elétrico, ele está oscilando aqui nessa direção, né? Mas está contido no plano de incidência. O que é um plano de incidência? O plano de incidência é aquele formado pelo vetor de onda incidente e a normal, AZ no caso, né? É a normal interface. Esse plano aqui. Então, esse aqui é chamado de polarização
paralela. Paralela porque é paralela ao plano de incidência. Outro estado de polarização é um em que o vetor campo elétrico, ele está ortogonal a esse plano, certo? Então, esse aqui é polarização paralela, né? E este aqui, a gente vai chamar de o campo elétrico, com relação ao campo elétrico, de polarização perpendicular. Né? Polarização paralela, polarização perpendicular. Esse aqui é dada o subscrito P, isso aqui é o subscrito S. Então, ondas P são ondas que estão no plano de incidência. Ondas S são ondas que estão com campo elétrico ortogonal para a incidência. Então, a gente vai resolver o problema inicialmente para ondas P e depois para ondas S. Né? Pergunta é, quanto de campo é refletido e quanto é transmitido? Qual a densidade de potência transmitida, qual a densidade de potência refletida? Bom, então aí a gente precisa saber escrever campo na forma canônica, basta fazer isso, certo? Então a gente vai... eu não quero botar essa figura para não assustar ninguém ainda, deixa eu botar um antes aqui, certo? A gente vai definir, né? Vai usar uma convenção também, tá certo? O campo incidente, né? Vamos dizer que o campo incidente está desse jeito aqui, tá certo? Então, o campo H ele tem que estar numa direção ortogonal a E, ortogonal a K, de forma que o sentido de propagação se dê no sentido de K, né? Certo? Então, E vetorial H, né? H tem que estar entrando, certo? H tem que estar entrando aqui no quadro, certo? Ou seja, o versor que está na direção do campo magnético tem que ser paralelo a Y, né? Ok? E como é que se calcula a direção desse vetor aqui? A direção do versor campo elétrico, né? Dada a direção do campo do vetor de onda U, né? Ora, se eu fizer U vetorial se eu fizer U vetorial, esse versor de AY, dá um vetor para o lado oposto, né? Então, é paralelo a Y vetorial U, certo? Tá bom? Então, essa é a forma de eu calcular o vetor de onda, certo? Daí eu preciso saber, bom, e quem é U, né? Tá bom, e outra coisa, eu vou fazer isso aqui, mas... Bom, a onda refletida, a gente vai usar a convenção que a gente vai desenhar o campo elétrico sempre com a componente inicial no mesmo sentido, certo? Então, por exemplo, a onda refletida, eu posso botar ou o campo elétrico para cá ou para lá, mas para estar no mesmo sentido do campo incidente na direção X, a gente vai botar assim. É duas linhas, certo? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou forçando que os campos tenham a componente inicial na mesma direção e sentido, no plano da interface, certo? Por exemplo, se o coeficiente de reflexão for positivo, quer dizer que essa direção está mantida, esse sentido está mantido. Se a reflexão for negativa, quer dizer que o campo refletido ele é invertido em relação a esse campo. Então o sinal vai dar esse significado, certo? O transmitido, por sua vez, também vai ter a componente inicial de E, né? Aliás, desculpe, para baixo. Para cá, né? Na direção X, tá certo? É linha. Então, nosso campo, nossa forma canônica de campo vai ter o campo elétrico todos com a direção X positivo, certo? E para saber como escrever esse vetor, a gente vai escrever usando esse princípio aqui. Dado o sentido de H, que é fácil, que é a Y, né? O sentido de E é dado por AY vetorial U, certo? Por exemplo, para esse caso aqui, o campo magnético está entrando, né? Certo? Então, a Y vetorial U dá a direção do campo, né? O campo refletido tem que estar vindo para cá, tá certo? Então, o H aqui ele tem que estar saindo do quadro, tá certo? Ele muda de coisa, para poder dar um fluxo para baixo, certo? Então, o campo refletido tem o versor que é paralelo a quem? A menos a Y, né? Vetorial U. Ou seja, a Y vetorial U
Aliás, mais a y, tá certo isso aqui? A y vetorial, desculpe, o duas linhas, né? Deixa eu fazer direitinho aqui para não se enrolar, certo? Então, a y está saindo do quadro, né? Certo? Então, a y vetorial u, produto vetorial, dá o sentido do E duas linhas, né? E o campo E', ele está paralelo a quem? Mesma coisa. Isso aqui é... isso aqui é a y, né? O campo E', ele está no sentido de a y vetorial u', certo? Ou seja, o campo está entrando aqui. Está certo isso? Não, peraí. Não está errado, pessoal. Está tudo errado aqui. Olha. Aqui na H está no sentido menos a y para o campo de entrada. O versor H, né? Então, o versor E vai ser a y vetorial u, tá certo? O vetor E saindo a y vetorial u, não, aqui é menos a y vetorial u, menos a y, está entrando vetorial u, dá esse sentido, tá certo? O refletido vai dar a y que está saindo vetorial u, que dá, tá certo, e aqui também é menos a y vetorial u', tá certo? O importante é isso, né? Certo? Vamos confirmar se está certo mesmo. Menos a y está para lá, vetorial u', tá certo, dá certo, ok? Para que eu estou fazendo isso? Eu preciso saber as direções dos versores dos campos, certo? Então, se o campo incidente tem amplitude E0, o vetor de campo incidente vai ser escrito como a amplitude dele vezes menos a y. Oi? Não é esse aqui não? Peraí, só um pouquinho, peraí, deixa eu apagar aqui. Tá certo? Não? Ó, menos a y vetorial u', dá para cá. Campo elétrico, certo? Menos a y vetorial u'. U' está assim, ó. Isso aqui é u'. Certo? Menos a y está entrando, vetorial u', daí dá a direção do campo elétrico que eu estou querendo desenhar com direção x positivo, componente x positivo, certo? Menos a y vetorial u, aqui vai dar a y vetorial u, tá certo? Esse refletido aqui, certo? Isso aqui, né? Tá saindo vetorial u, vai dar isso aqui, certo? Então isso aqui tá certo. A direção de E duas linhas é essa, a direção do campo incidente é essa e o do campo transmitido é essa. Vamos escrever aqui. Campo incidente com amplitude é zero, então vamos escrever esse produto vetorial. Vai dar um vetor, o versor vai ser a y menos a y, vetorial quem, né? Quem é o? É o vetor de onda sobre o módulo, certo? Que é o vetor de onda, que é kx ax mais k1 az sobre módulo, que é n1k0. Então, a onda incidente é assim, ó, é isso vezes exponencial de menos j k escalar x. Certo? Então é assim que escreve o campo incidente, chamado de E. Vou botar agora só as componentes, tá? Vou botar separado de vírgula para simplificar. Vai dar E0 sobre N1K0. YX dá menos Z, YZ dá X, né? Tá certo isso aqui, bicho? Não tá errado, não pode. Y com Z dá X, vai dar negativo, não pode, tá errado. Aqui é positivo. Espera aí, vamos de novo.
Ah, tá. O problema daqui, que a confusão toda, é que eu não mostrei o sistema de coordenadas, né? Y está entrando no quadro, não está saindo. Né? X, Y, Z, tá certo? Está vendo a questão de usar a base errada, se não for cíclica, dá uma confusão nada. Então, volta tudinho aqui, vamos lá. Então, muda o sinal só, né? A Y vetorial U, entrando é a Y vetorial U, então é no sentido de mais a Y vetorial U, o E' também, tá certo? E o outro essa aqui é menos, tá? O E duas linhas menos a Y vetorial, o duas linhas. Né? Exatamente isso. Então vamos fazer direitinho, aqui vai dar mais. Então, direção X vai dar K1 YZ, né? Vai dar K1 na direção X. Vou botar só assim, tá? Só os componentes. E na direção Y com X dá menos Z, né? Menos KX. Então faz sentido, né? Positivo na direção X, negativo na direção Z, né? O E, tá certo? Quem é o campo magnético incidente? Forma canônica, né? Bom, eu já sei para onde ele aponta, né? 1 sobre a impedância de onda do meio, certo? Ou, se você quiser, né? Ele tem K... o escalar, né? O vetorial E sobre Z, né? Certo? Não é isso? E esse resultado aqui, tá certo? Vai dar na direção menos a... Qual a direção mesmo? Vai dar em que direção? O resultado do vetorial vai dar na direção AY, né? Certo? O campo, né? Então vai ser... módulo desse campo aqui é 0, certo? Está certo isso aqui, essa equação aqui, eu estou achando estranha. Estou achando estranha essa equação aqui, né? Deixa eu ver aqui. É 0 sobre Z1. Bom, do jeito que eu escrevi aqui nas notas, né, aqui tem escrito assim, ó, N1K0, pode ser que seja verdade, sobre ômega μ1, né? Isso aqui é raiz de μ sobre epsilon, né? Porque eu quero expressar em termos dos índices de refração. Vamos ver como é que fica aqui. N1, ômega, raiz de μ0, epsilon 0, sobre ômega raiz de μ1, né? E aí vamos escrever de refração, né? μ1 epsilon sobre μ0 epsilon 0. Ômega cancela, μ0 epsilon 0 sobre μ1. Então é exatamente isso, tá certo? Cancela aqui, vai dar 1 sobre... Tá certo aqui? Não, aqui raiz de μ1. Esse aqui é μ1, tá certo? Isso aqui é μ1. É mais fácil calcular, usar impedância, mas eu quero mostrar como é que, usando os parâmetros materiais. Pronto, aí vai ficar aqui, cancela. Então vai ficar 1 sobre raiz de μ sobre epsilon, que é 1 sobre z. Exatamente isso, tá certo? Tá? Está correta aqui a expressão. Então, eu posso usar assim, ou posso usar essa outra que está aqui, que eu estou usando aqui, certo? Porque eu estou usando essa outra com essas relações aqui, porque isso aqui vai elucidar melhor as propriedades em termos da permissividade, permeabilidade, né? Então, em resumo, né? Então, a gente faz um aqui, só para mostrar como é que é a ideia, né? Só para vocês entenderem como é que calcula os campos, né? Usando esse conceito de direções, usando a direção do vetor de onda, você calcula a direção do campo E e do campo H, e você tem as expressões dos campos incidente, né? Aqui mostrando só um deles, tá certo?
É claro que se você ver a estrutura disso aqui, vai ficar fácil saber de todo mundo, tá certo? Né? Vai ser fácil. Por exemplo, bom, o campo refletido, né, se o campo incidente é zero, o campo refletido vai ser um sistema linear, tá? Não tem nenhuma não linearidade. Então, vai ser uma fração desse campo que vai ser refletido. Então, a gente vai associar essa fração ao coeficiente de reflexão para esse tipo de polarização paralela, chamada de gama P. Então, a amplitude do campo refletido é duas linhas, que é gama P é zero, certo? Ok? A expressão é semelhante e aqui mostra, né, que a componente x é a mesma, ó, tá vendo? Né? E aqui tem uma reversão na componente z, porque, de acordo com a nossa construção, né, se a componente z é para baixo, a outra é para cima, então muda de sinal, certo? É mais aqui. Né? E aqui tem, ó, kxx, aqui o kz é negativo porque está para baixo, então tem um menos aqui, certo? O outro é mais, né? Mesma coisa, fica fácil calcular o campo, tá certo? Aqui mudou de sentido, né, como a gente falou antes, certo? Menos a y. Mas observe que a estrutura é a mesma, né? Nenhum K0 sobre ômega M1, aqui é a amplitude do campo refletido, e aqui o mesmo fator de propagação. E o transmitido é a mesma coisa, certo? Só que aparece aqui o coeficiente de transmissão, certo? Existe uma fração do campo incidente que é transmitida. Isso sai como efeito multiplicativo para todo mundo, né? Aqui aparece a mesma coisa, certo? Mesma estrutura desse aqui, ó. K1AX menos KXAZ, aqui seria K2, que é como de Z, vetor de onda, menos KXAZ. Aqui aparece o fator de propagação, e o campo H tem a mesma estrutura, né, do campo incidente, ó. N2K0 sobre ômega Mi2 deve ser um tal P e direção a Y. Certo? Mesma coisa. Simples, né? Sabendo fazer um, você sabe fazer todo mundo, certo? Pronto, então, o que aconteceu no contorno, né? Esses coeficientes de reflexão e transmissão são simplesmente a razão entre as amplitudes de campo, como eu falei antes, né? Foram introduzidos. Então, são eles que vão dizer quanto de potência óptica ou eletromagnética é refletida e transmitida, né? Quanto é refletido, o quadrado disso, aproximadamente, a gente vai ver na aula seguinte, vai dar a quantidade de potência refletida. O quadrado desse parâmetro é uma medida, digamos assim, da potência transmitida. Não exatamente o quadrado disso, mas algo proporcional ao quadrado disso aqui, certo? Então, nós temos aí o cálculo agora, com esse modelamento, do coeficiente de reflexão e transmissão para polarização P, plano de incidência, certo? Então, o que a gente vai fazer? Condições de contorno, né? Campo tangencial é contínuo. Então, você pega o campo do lado 2 e calcula onde isso em z igual a zero. Lembre-se que quando eu fizer z igual a zero, aqueles fatores todinhos exponenciais são iguais, eu posso cancelar eles, certo? Só aparecem as componentes x dos campos. Por exemplo, né? A componente x do campo e a componente y do campo h, que ambos são as componentes tangenciais da interface. Como por dizer, lembrando, é ortogonal, certo? E lembrando que no meio 1, o campo total é o campo incidente, vou botar aqui um campo geral, tá certo? É o incidente em z igual a zero, mais o refletido. Você pega o incidente, o E, na interface, pega o refletido na interface, soma os dois e calcula a componente x. Certo? Transmitido, pega, só tem um campo só. Não tem nada que vem de cima, né? Transmitido só tem o campo transmitido. Pega a componente x. Então é isso que eu vou fazer. Para o campo elétrico, a componente x do campo elétrico total igual a componente x do campo elétrico transmitido. E para o campo magnético a mesma coisa, certo? Então, fazendo as contas, vou fazer só mostrar aqui as equações rapidinho, tá? Vamos olhar aqui, vamos construir uma equação aqui. Campo x aqui, ó. Componente x do campo refletido é essa, né? E do incidente é essa, né? Então, a soma desses dois vai dar 0 sobre N1K0 K1, né? Vou fazer aqui rapidinho essa, certo? Vai dar 1 é 0 sobre N1K0 vezes K1. Esse é o campo. Observe que eu não estou me preocupando com isso, que isso aqui é o mesmo, tá certo? Isso aí cancelou já.
mais o do refletido, que é gama P é 0 sobre N1 K0 K1, campo tangencial do lado 1 é igual ao campo tangencial do lado 2, que é tal P é 0 K2 sobre N2 K0. Está faltando N, não está faltando, não está certo. Então, o que acontece? Esse E0 sai, você obtém uma equação, certo? Que é do tipo, esse K0 sai também, né? Vai ficar algo assim. Esse fator aqui é o mesmo, né? Nos dois casos, tá certo? E o E0 sai. Vai ficar 1 mais gama P, né? O K0 saiu, tá certo? E0 saiu, ficaria assim, né? Vezes K1 sobre N1 igual a tal P K2 sobre N2. Essa é uma equação, né? Certo? A outra seria a componente Y do campo total, né? Você pega essa componente, isso aqui todinho. Vamos fazer aqui rapidinho. Isto aqui mais isso, né? Que dá menos aqui, né? No caso. Vai ser N1 K0 sobre ômega min1 em evidência, 1 menos gama P é 0. Então vai dar, a segunda equação, vai dar N1 K0 N1 K0 sobre ômega min1 é 0, deve ficar 1, é o campo incidente, menos gama P do campo refletido, né? Certo? Igual ao campo transmitido, que é N2K0 sobre ômega min2 tal P é 0. Né? Então, isso aqui que nós temos aí, né? K0 sai, ômega sai. Então, temos uma outra equação agora que é 1 menos gama P a segunda equação, né? 1 menos gama P é igual a min1 sobre min2, N2 sobre N1, tal P, né? Dá algo assim, certo? Só para mostrar o sistema qual é, né? Então, nós temos o sistema de duas equações a duas incógnitas, que são gama e tal. Daí você calcula o coeficiente de reflexão e transmissão, né? Então, o resultado dá, tá certo? A pessoa sugere que você faça essas continhas aí, né? Esse resultado aqui, né? Coeficiente de reflexão tem uma forma simples, né? É o produto cruzado de epsilon K. Quem é K aí, no caso? Lembrando, componente Z do número de onda, do vetor de onda, no meio correspondente, certo? Depende de quem? Do ângulo. Coeficiente de reflexão varia com o ângulo. Se eu fechar assim, tem uma quantidade de radiação que é transmitida e refletida. Se variar o ângulo, isso varia, certo? É variável. Né? Certo? Então, diferença e soma. E o tal P tem essa expressão mais complicadinha aí. Esses são os resultados obtidos. Esse resultado é utilizado em laboratório para calcular as coisas, certo? Você calcula isso aí, você sabe exatamente quanto vai ser numa emenda, por exemplo, quanto é que você vai perder, né? Então você vai ver tudo isso baseado nessas fórmulas aí, certo? Bom, raciocínio semelhante se aplica no caso da polarização perpendicular, né? Mais uma vez, a convenção é manter o campo elétrico sempre com a componente X preservada, tá certo? Então, do jeito que ele for desenhar, né? Tem que desenhar de forma que dê a componente X preservada. Então, observe, né? Agora, quem está entrando no quadro aqui é o campo elétrico, tá certo? Ele é que está na direção Y,
né? É mais fácil que escrever o campo elétrico agora. O refletido também está na direção Y e o transmitido também. Certo? Então, H tem que se ajustar de forma que o fluxo dê corretamente. Então, H está para cá, vetorial H está para cá. Então, H tem componente X negativa e Z positiva. E é obtido como produto vetorial de U vetorial E, né? O vetorial E, que é a forma canônica lá, né? U vetorial vetor campo elétrico, vai dar o sentido de H. Né? Então, onde estiver, onde quer que seja, o duas linhas vetorial E e o linha vetorial E. E os U's são o valor normalizado do vetor de onda, né? Lembrando, U é igual a K sobre módulo de K, seja o K normal, o K linha ou o K duas linhas. Né? Então, essa é a fórmula, tá certo? Para você calcular os versores, né? O versor campo elétrico é sempre a Y e o versor do campo magnético é sempre o vetorial E. Né? Então aqui tem agora, é diferente, né? O campo agora é diferente. Campo incidente está aqui, tá certo? Isso aqui é obtido do produto vetorial, né? E a gente reescreve novamente o campo refletido. Agora, com essa reflexão é gama S, que é outro valor. Para o mesmo ângulo, você vai ter valor diferente para cada polarização. Certo? Mesma coisa que campo transmitido. E, de novo, condição de contorno, a gente vai gerar um sistema de duas equações a duas incógnitas. Certo? E, mais uma vez, a gente resolve. E a recomendação é que vocês façam isso, porque isso pode cair em prova, tá, pessoal? Essas deduções. Então, saibam fazer essas contas, tá? Observe que a forma do coeficiente de reflexão é muito parecida, né, com o de para a onda P e para a onda S, tá certo? Né? O que mudou aqui foi, lá era epsilon, aqui é mi. Na onda P, você tem epsilon K cruzado, onda S é mi K cruzado. Tá? Certo? É claro que seria mais simples se a gente tivesse usado impedância, ia ser mais direto o cálculo, tá certo? A gente teria obtido resultados mais rápidos, em vez de botar esses parâmetros N, etc. Né? A expressão fica muito mais simples, mais intuitiva de perceber como é que ela é. Né? Conhecer reflexão de transmissão em termos de impedâncias de onda. Mas o que é importante, quando a gente for fazer as contas, o ângulo aparece, né? Tem uma dependência angular, porque tem a componente Z do K que aparece. Então tem um ângulo no meio. Ora, a gente define a impedância de onda paralela, certo? Como sendo a componente paralela do campo, paralela a quem? A interface. Certo? E a componente paralela do campo magnético paralelo à interface. A gente pode mostra com essa formulação que o coeficiente de reflexão, né, ele é dependente apenas das impedâncias paralelas. Ou seja, a razão entre componentes tangenciais de A e H. Para ondas P, quem aparece é a impedância paralela, e para ondas S é a admitância paralela. Então, só para a gente ver, né? Então, se a gente for calcular a impedância paralela, vamos fazer um desenho rápido aqui. Vou pegar um campo desse aqui, tá? Campo incidente, né? Está fazendo isso, não é isso? Θ, né? Então, esse ângulo aqui, ó, é θ, né? Isso aqui é 90 graus, aqui é 90, aqui é π sobre 2 menos θ, aqui volta a ser θ de novo. Então, a componente paralela de campo é cosseno de θ. Então, para ondas P, a componente paralela do campo magnético é cosseno de θ, certo? Então, a impedância paralela é a componente paralela de E, que é cosseno de θ, sobre a paralela de H, que é o próprio H, né? E já está na direção tangencial, certo? Né? E E sobre H é a impedância de onda, certo? Então, a impedância de onda paralela é simplesmente Z cosseno de θ. Né? Se você tem ondas S,
Certo? Vamos fazer para ondas S aqui separado, só para a gente entender. Né? Campo elétrico está entrando e o campo magnético, digamos, está fazendo isso, né? H. Certo? De novo, né? Ângulo de incidência. Π sobre 2 menos θ, θ. H cosseno θ é a componente paralela do campo magnético, né? H cosseno θ sobre E é a componente tangencial de H sobre a componente tangencial de E, porque E já é inteiramente tangencial da interface. Isso aqui vai dar H sobre E cosseno de θ, né? H sobre E é a admitância de onda. Então, a admitância paralela é Y cosseno de θ. Certo? Então, para ondas P, o que aparece na nossa formulação vai ser as impedâncias paralelas, ou seja, a razão entre campo eletrotangencial e campo magnético tangencial. E para ondas S, o que aparece vai ser a admitância paralela, razão entre campo magnético tangencial e campo elétrico tangencial. Certo? Então, se a gente faz essa mudança aí, usa esses conceitos, a gente vai obter expressões simples. Coeficiente de reflexão é a diferença de impedâncias paralelas sobre a soma. Então, casamento de impedância quer dizer o quê? Casar esses valores, certo? Uma igual a outra, de alguma forma. Né? É o mesmo casamento de impedância que a gente faz em circuitos, né? Transferência massa de potência, é a mesma coisa isso aqui. Mesmo conceito. Você transferir o máximo, você casa as impedâncias paralelas dos dois meios para fazer isso. Né? Coeficiente de transmissão, expressão simples, né? 2Z2 sobre Z1 mais Z2, paralelo. Se você for fazer isso para polarização PS, né? Mesmo conceito, né? Como eu acabei de falar. Certo? Diferença sobre soma. Mesma coisa. Só que é admitância. Então, para a polarização P é impedância paralela, diferença sobre soma. Para a polarização S é admitância paralela, diferença sobre soma. Mesma coisa, né? Só muda a letra aqui, tá certo? E o índice, né? Lá é 2, aqui é 1. Ok? Bom, então, em resumo, né, o que acontece? Né? Nós temos uma tabela aí no nosso capítulo 8, que resume todas essas expressões. Né? As expressões gerais que a gente derivou, certo? Fez o guideline, digamos assim, para a derivação. Coeficiente de reflexão em termos dos parâmetros materiais, lembrando que esses parâmetros K subíndice 1 e 2 são funções dos ângulos também, além das funções das propriedades materiais. Essas funções são funções que variam com o ângulo, certo? Dependendo do ângulo, você tem mais ou menos reflexão. Em termos da impedância de onda, tá certo? Paralelas, né? Polarização paralela e perpendicular, você usa impedância paralela e admitância paralela. Né? Tem alguns casos particulares envolvendo meios não magnéticos, certo? Que são usados em muitas situações, muitas vezes meios são não magnéticos, então fica fácil, certo? O cálculo das coisas. Em particular, para a polarização perpendicular, diferença dos números de ondas longitudinais, né? O coeficiente de reflexão. Aparece em cima, né? Bom, e eu não fiz em termos de impedância, mas no caso geral, para incidência normal, ou seja, esse é um caso interessante, que dá para a gente calcular algumas coisas, né? Se θ igual a 0, né? Se o campo faz isso, incide numa interface normal, então as expressões ficam mais simples, né? Diferença de impedâncias de onda sobre soma, tá certo? Para ambas as polarizações, porque nesse caso não existe diferença de polarização P contra S, está todo mundo, tanto faz, tá certo? Né? Você está sempre, o campo elétrico é sempre tangencial ao plano de incidência, sempre tangencial à interface, né? E se o meio for não magnético, tem uma expressão interessante, que é uma expressão muito usada para calcular algumas coisas, né? O coeficiente de reflexão é a diferença de índice de refração sobre soma. Essa expressão é muito usada porque em muitas situações os meios são não magnéticos. Né?
Então a gente sempre diz assim, bom, o vidro reflete 4% de luz. Né? Isso é uma regra de receita de bolo aí, né? O vidro reflete. O pessoal fala isso, né? E é verdade, certo? Vidro, se você jogar a luz no vidro, ele vai devolver 4%. Aproximadamente, né? Bom, por quê? Bom, porque o índice de refração do vidro vale 1,5. Certo? Você joga a luz no interface de ar-vidro, né? Então você vai ter o coeficiente de reflexão, que vai ser o quê, né? N do vidro menos N do ar, sobre a soma, né? 0,5 sobre 2,5. Quanto é que dá isso? 1/5. Que dá 0,2, né? Mas a potência vai com quadrado de gama, certo? A gente vai ver depois. Quadrado do campo, né? Quadrado de gama. Que dá quanto? 4%. Então, a refração do vidro é aproximadamente 1,5, vai devolver 4% da potência luminosa. Certo? Né? Esses 4% às vezes fazem um efeito muito ruim em certas situações. Né? Você, quando termina uma fibra ótica, você quer evitar que esses 4% voltem para a fonte, que pode causar instabilidade na fonte, etc. Então o pessoal bota camadas antirrefletoras, ou então bota... tudo bom? Ou então você coloca... você criva a face da prisma num ângulo de forma que a reflexão saia, não seja guiada de volta, certo? Não seja transmitida de volta, saia. Ou então camadas antirrefletoras, para não voltar. Né? Ok? Então a gente para aqui. Essa foi a inauguração da nossa nova tecnologia. Certo? Então terminamos aqui.